Desafios nos atendimentos clínicos. Há alguns dias eu publiquei um post elencando 5 desafios quando nós estamos atendendo nossos clientes. E o segundo desafio é sobre a dificuldade que muitos de nós temos em se concentrar naquilo que o cliente fala, principalmente quando o cliente fala demais. E isso acaba sendo desesperador para o terapeuta, porque a concentração acaba muitas vezes se perdendo no meio daquele caos de verborragia dos nossos clientes. Então, eu acho que uma coisa legal para a gente pensar sobre isso é que a forma como a gente se comunica com o outro diz muito sobre nós, diz muito sobre como nós interagimos. E quando a gente vai responder essa pergunta, a gente começa a perceber que o cliente está falando tanto, que ele está nos afastando dele. Nós não estamos conseguindo interagir e nem se colocar como uma audiência para ele. Então é como se a gente não estivesse nem estabelecido uma audiência diante daquele cliente. Então não somos ninguém praticamente. Somos o abajur, o sofá, o tapete da sala, menos uma pessoa que gostaria de estar ali interagindo com aquele cliente. Então, acho que essa pergunta, se estamos nos aproximando, se estamos nos afastando, se o cliente fazendo desta maneira nos afasta ou nos aproxima, são perguntas essenciais para a gente entender uma parte do problema clínico. Porque lembra, como eu falei de início, a forma como a gente fala também afeta a forma como nós construímos os nossos relacionamentos interpessoais. Bom, então o que faremos com isso? Então, o primeiro objetivo é a gente se estabelecer como uma audiência para esse cliente. Eu sei que é muito difícil, porque a gente fica naquelas tentativas assim, e ele nem percebe que você está tentando entrar na conversa, né? Então, esse é um outro indicativo de como é que ele observa o impacto que ele causa no terapeuta, né? E nem responde a essas iniciativas do terapeuta para entrar na conversa. E então, a ideia é que, de alguma maneira, a gente consiga fazer de uma forma mais explícita essa nossa entrada na conversa, né? Então, às vezes, até de fazer algo com gestos, com as mãos, do tipo, querido, espera um pouquinho, peraí, você emendou um assunto no outro, mas eu me perdi, eu preciso entender um pouco mais sobre aquele tema. Você consegue só voltar um pouquinho para mim? Porque você está falando bastante coisa aqui que são importantes. E quando fazemos dessa maneira, o que nós estamos fazendo? Primeiro, nós estamos tentando evocar comportamento de melhora e, ao mesmo tempo, como uma dupla função, consequenciando o comportamento problema. Então, se a gente ficar quieta e deixar o cliente falando, o que a gente sabe? Que ele vai falar e nós não vamos entrar e nem nos constituir como uma audiência, né? Então é importante que a gente entenda que a evocação, ela quebra esse ciclo, né? De alguma maneira ela rompe com aquilo que a gente já sabe o que vai dar. Então vamos tentar consequenciar e evocar uma nova forma de conversar, né? É claro que falando aqui fica muito fácil, mas não é tão simples assim, e são várias tentativas, são várias sessões. Tem sessões que a gente vai simplesmente ouvir, fazendo esse exercício de concentração que pode ser que não funcione. E a partir daí, a gente pode levantar muitas hipóteses. Então, um cliente que tem uma dificuldade enorme de estabelecer um vínculo, uma relação de intimidade vulnerável, porque tem uma história de punição a esse comportamento. Um indivíduo que tem muita dificuldade de fato, olhar para o impacto que ele causa no outro e como é que o outro o impacta. Então, ele está dentro daquela verborragia e ele não está sob controle de outros estímulos no ambiente, principalmente nas interações com o outro. Quando você olha para as relações interpessoais desse cliente, geralmente ele é aquele que fala na turma toda e o pessoal às vezes cansa, não tem relacionamentos muito profundos e é aquele relacionamento mais superficial. Enfim, e aí a gente pode estar levantando inúmeras hipóteses a partir desse comportamento de falar muito com o terapeuta e lá fora como ele faz os seus
Resumindo, então, esse desafio clínico nos nossos atendimentos, a nossa dificuldade em concentrar naquele cliente que fala demais, é pensar que a nossa dificuldade, ela não vem do nada, né? Ela vem muitas vezes da contingência em sessão. É claro que pode ter outras variáveis, então você preocupado com outras coisas suas, com questões de vida suas, que você não consegue se concentrar direito, mas o caso aqui é sobre o cliente que fala. Ou seja, aquele cliente verborrágico, que eu acho que muitos de vocês já devem ter atendido, e a gente fica assim com essa dificuldade de concentração, que é então produzida pelo comportamento do cliente, ok? Então, esse é o segundo desafio que eu coloquei lá num post mais antigo, eu acho que de um mês atrás, por aí, tá bom? Um beijo para vocês e boa segunda, boa semana.